Deus quiser, vai ser bom. Agora sim, 83 da pauta, desembargadora Cíntia, é apelação. Não, foi só porque a Georgia não estava. Se for preciso, eu voto em algum, porque eu realmente não votei nem no Marcelo, nem no doutor Ailton, porque a princípio eu não votaria. Mas eu estou com a equipe. Eu acompanho aqui. Mas a Ana Célia roda. Não, mas não tem problema. São todos da mesma. Ela deve estar chegando já. São todos da mesma tipo. Eu posso colocar um no lugar do outro. Porque a Ana Célia era Marcelo, Geórgia, tanto que nesse processo eu votei Geórgia também. Apelação 9932732. Prêmio Construtora, apelado Carlos André e relator da Maradona. Só fala por quem? Falo pela prêmio, excelência, pela apelante. Desculpa, presidente, o número da pauta. 83. Quem vai votar? Desembargador André? Não. Desembargador Ayub e desembargadora Ana Célia. Só fala pela prêmio? Sim. Então pode falar bem. Eu liguei o relógio aqui, mas hoje eu acho que eu não vou levar bronca por tempo, não. Eminentes magistrados. Não pode ficar levando bronca não, senão a costuma não leva a sério. Eu tô meio velho, a barba ficou branca, as broncas funcionaram já, né? Mas esse é um caso em que eu tenho a convicção de que a sentença cometeu um equívoco e, aliás, de maneira até curiosa, né? Nós estamos falando aqui de construção civil e a sentença tratou este caso que nós estamos abordando aqui como se fosse uma incorporação comum, como aquela que nós estamos acostumados a ver das pessoas comprando um imóvel na planta numa operação empresarial. Então, o que é a operação empresarial prevista lá na lei do Caio Mário, na 4591? Ele estabelece que alguém com o objetivo de ganhar dinheiro monta toda uma operação, é obrigado a arquivar um memorial de incorporação e ele se responsabiliza para ganhar dinheiro como o incorporador, aquela pessoa que vende a fração e constrói o edifício com valor fechado em empreitada. Nesses casos, qual é a posição pacífica do judiciário a esse respeito? Quando existe uma desistência ou um descumprimento ao contrato por parte do incorporador, se entende que que a pessoa adquirente tem o direito de desfazer o negócio e, por conta disso, ela precisa receber de volta alguma parcela do que ela pagou. O fundamento jurídico desse entendimento do judiciário, que eu que tenho barba branca vi mudar ao longo do tempo, é o enriquecimento sem causa. Qual é a origem desse enriquecimento sem causa? Se o incorporador vai ficar de posse do bem, ele então não pode ficar com o bem e com o dinheiro que foi pago pelo adquirente. Então essa é a razão de existir esse tipo de entendimento. Mas o que nós estamos falando aqui é a segunda parte da lei. É a parte da lei que prevê a construção em regime condominial. Como se eu e vossas excelências aqui tivéssemos decidido adquirir um terreno, cada qual com a sua fração, e nós tivéssemos então decidido contratar uma construtora para elevar a edificação no nosso interesse de condôminos. Neste cenário, são duas relações jurídicas diferentes, é completamente distinto daquilo que é a incorporação comum. Neste cenário, nós adquirimos o terreno do dono do terreno, nós nos tornamos condôminos, um condomínio voluntário, ainda não é edilício, e nós contratamos uma construtora. Essa construtora não é dona do terreno e essa construtora vai ser remunerada pela taxa de administração que ela cobra em cima do valor que é gasto. É um tipo de contratação muito comum. Qual foi a preocupação do Caio Mário lá no passado? Uma coisa é o empresário, que tem uma maneira de se proteger, uma maneira de, entre aspas, correr atrás do seu próprio crédito. Outra coisa é a situação da construção em condomínio, em que, se eu tivesse me reunido aqui com grande prazer a Vossa Excelência para comprar um terreno e nós virmos a contratar uma construtora para subir um prédio, e eu teria o prazer de ser vizinho de todos vocês,
se eu deixasse de pagar, porque a minha lida na advocacia está muito difícil, meus clientes estão todos inadimplentes, eu estaria prejudicando cada um de Vossas Excelências aqui. Eu não sou empresário, Vossas Excelências não são empresários. Isso não faz parte do risco de Vossas Excelências. Tampouco faz parte do risco do construtor, porque o construtor trabalha no regime condominial por administração. Ele tem que receber o dinheiro para ele poder pagar aos obreiros, para ele poder pagar as empresas nas quais ele aluga os equipamentos, para ele poder fazer frente ao custo de construção. Se eu paro de pagar, o que eu trago para todos vocês, meus condôminos, é a seguinte situação. A obra de vocês vai ficar mais cara, porque a cada dia que não entra dinheiro, é preciso que a obra leve mais tempo para ser concluída. São mais empregados sendo pagos por mais tempo, são mais equipamentos sendo alugados por mais tempo, são licenças de construção que têm que ser renovadas, isso é mais caro. Resultado, o que previu Caio Mário lá no passado? Quando a situação for essa, que não for empresarial, o condomínio de construção, por intermédio da comissão de representantes, Vossas Excelências, no caso, iam eleger 3 pessoas, para me notificar para eu pagar, e se eu não pagasse, os meus direitos seriam leiloados. Totalmente diferente do que acontece nas incorporações que Vossas Excelências vêm aqui todos os dias, de Gafisa, Rossi, PDG e por aí vai. Os senhores iam levar a leilão os meus direitos de adquirir a fração ideal da pessoa que me vendeu, que é uma relação, e os senhores iriam levar a leilão os meus direitos e deveres decorrentes do contrato firmado com a construtora, que também não tem nada a ver com esse pacto. Resultado, se eu não coloco o dinheiro na mesa, aparece um terceiro interessado em ser vizinho de Vossas Excelências, e ele paga o valor que eu paguei, ou que eu devia para a construção, salva, por assim dizer, as condições econômicas, e ele se compromete a pagar o que vem dali por diante. Essa situação é totalmente diferente. Neste caso, prevê a lei, sem nenhuma injustiça, que eu que dei prejuízo aos meus condôminos, perca dinheiro se o valor do leilão, infelizmente, não fosse suficiente para pagar o que eu devia e mais alguma coisa. Essa é a previsão da lei. E isso foi reconhecido na sentença. Esse é que é o curioso do caso. A sentença trabalhou com um pedido formulado pela parte autora como se essa fosse uma incorporação comum feita pela Rossi, pela Gafisa, pela PDG. Né? E está na página 535 da sentença que o juiz esmiuça quais são os argumentos da parte autora, que ela queria justificar o fato dela não ter pago as cotas de construção, como se fosse eu no caso, eu teria tentado arrumar uma justificativa, né? Aquelas brincadeiras de dizer que, poxa, eu não tenho que pagar por causa disso, por causa daquilo. As folhas 539 da sentença, o juiz afasta todos os argumentos da parte autora, ou seja, toda causa de pedir elencada pelo autor para justificar que ele podia não pagar, que ele tinha razão em não pagar, o juiz afastou. E aí, as folhas 536 da sentença, o juiz reconhece que este é um contrato com uma natureza jurídica distinta, e ele inclusive menciona que o fato de um condômino deixar de pagar as cotas condominiais gera prejuízo a todos. E aí vem o desfecho com o qual eu discordo e estou aqui pedindo a Vossas Excelências para analisarem com calma, se for o caso pedirem vista, porque saiu do comum, saiu do esperado. Ele termina por dizer que, apesar de tudo, é preciso que os réus, que neste caso são, de um lado, o dono do terreno, que não é meu cliente, e do outro, a construtora, que é minha cliente, devolvam 70% do que foi pago pelo condômino. Então imagine que Vossa Excelência, no condomínio hipotético que eu gostaria de constituir com Vossa Excelência, que os senhores realizam um leilão e a presidente Nilza adquire os meus direitos e deveres, porque ela adquire também as obrigações de pagar as futuras cotas de construção. De repente, eu, construtor, que não tem nada a ver com a inadimplência do Gustavo aqui, que vos fala como condômino, tenho a obrigação de devolver um dinheiro por um bem que não é meu, nem nunca vai ser. Se a lógica para determinar que PDG, Rossi, Gafisa, todos os construtores que vocês vêm aqui todos os dias, de devolver dinheiro, é de que ela está com um patrimônio que ela vai poder revender e por isso ela não pode ficar com dinheiro sob pena de enriquecimento sem causa, no caso da construção em regime condominial, por administração, ou como se fala, a preço de custo, isso não acontece. Porque nem o dono do terreno que vendeu a fração vai ter o bem,
e nem o construtor que estava construindo pura e simplesmente para receber uma taxa de administração que ele ia receber de mim ou da doutora Nilza, que passa a ter os direitos do meu contrato, não pode ficar sem receber. Então, a decisão final aqui, ela confunde alhos com bugalhos, vocês me perdoem aqui o trocadilho. São naturezas jurídicas distintas, são relações jurídicas rigorosamente distintas. Um único comentário que me parece aqui que eu devo fazer, apesar de ser do meu entendimento que essa era uma sentença para ser integralmente reformada, porque ela causa uma injustiça do tamanho do mundo, determinando a pessoas que não ficaram com o bem ter que devolver o dinheiro, que não faz o menor sentido, é que, infelizmente, sabe-se lá por que motivo, o dono do terreno não apelou. Então, levando-se em consideração tanto um devolutum quanto um apelato, já que só eu, pela construtora, recorri, eu espero que pelo menos a minha cliente, que fez apenas o que ela tinha que fazer, que era trabalhar para construir, não seja obrigada a devolver um dinheiro que não ficou para ela, que não gerou para ela nada além do que uma remuneração por um trabalho justo, que era só uma fração. Ela tinha um percentual em cima do valor da obra e ponto. Tudo que ela gastou com dinheiro virou tijolo, virou pagamento de tributo, virou regularização da prefeitura, virou pagamento de salário e etc e tal. Fazer com que a construtora devolva um dinheiro, nesse cenário, me parece totalmente descabido, e é por isso que eu rogo a Vossas Excelências integrar o provimento ao recurso da Prêmio Construtora. Eu agradeço imensamente, peço perdão aí pela brincadeira de ser condômino de Vossas Excelências, me daria muito prazer, mas não é o caso. Até gostaria. Devolvo a palavra ao relatório. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o patrono pela sustentação tão didática da tribuna, né? E dizer que esse caso suscitou realmente muita perplexidade. E ele já está para ser julgado há muito tempo, porque eu entendi exatamente como o senhor, a primeira vez que analisei o processo, tanto que declinei o feito para a Câmara Civil. Distribuída a 9ª Câmara Civil, por acórdão que transitou em julgado e que do qual a construtora nenhum recurso opôs, nenhum, foi entendido que esse contrato por administração, na verdade, era totalmente descaracterizado, que se tratava de uma empreitada por preço fixo, um contrato de adesão, e no qual, inclusive, a construtora era uma das proprietárias do terreno. E que, sob essa ótica, deveria ser aplicado efetivamente o CDC, e a Câmara Civil não tinha atribuição para julgar o feito. Suscitou o conflito e o órgão especial manteve a competência da nossa Câmara do Consumo. Nesse quadro, eu fiquei, como que eu vou encaminhar a questão? Porque a questão da legitimidade, me parece que nesse caso específico, ela está absolutamente imbricada com o mérito. Então, no primeiro momento, eu achei que toda a consideração que o senhor fez, logo que eu recebi por distribuição esse feito, antes de declinar, que se tratava efetivamente de um contrato de administração, e que a construtora tinha sido contratada pelo condomínio efetivamente para realizar a obra a um preço de custo e não a um preço fixo. Entretanto, me parece que essa é uma premissa que nós não temos hoje mais como afastar, de que se trata, na verdade, de um contrato de adesão e por preço fixo, e que aqui há um consórcio de empresas e o próprio autor, quando na sua extensíssima inicial e juntou uma série de documentos, tanto que são 3 volumes de processo, um processo super volumoso, difícil até pela maneira como foram indexados os documentos, difícil de analisar, porque você nunca acha exatamente aquilo que queria, tem que abrir 10 vezes todos os documentos. Me parece que eu não tenho hoje como afastar essa premissa. Então, eu estou seguindo, compartilhando até de algumas perplexidades que o senhor colocou aqui, que eu acho que são absolutamente pertinentes. Mas eu reli até porque nas discussões aqui no nosso sistema,
porque, como vocês sabem, numa pauta volumosa como essa, nós não temos como apreciar tudo na hora e votar na hora. Nós estamos votando, na verdade, há mais de uma semana esse processo e discutindo entre nós todos os aspectos aqui. E vários colegas ponderaram isso, né? Que parecia um contrato sobre administração. Enfim, e eu disse que ia até rever e efetivamente revi tudo, reli tudo, mas continuo convicta que eu não tenho como me afastar dessa premissa que foi fixada sem qualquer impugnação por parte dos senhores, lá pela 9ª Câmara Civil e depois pelo órgão especial. Então, dentro desse quadro, eu estou entendendo que realmente a conclusão final da sentença, embora ela seja realmente um pouco estranha, mas a conclusão final dela não estaria realmente equivocada. E cada um teria aí que devolver na parte em que efetivamente foi pago pelo compromissário aí, comprador, né? Então eu estou dando... eu estou negando o provimento ao recurso e estou mantendo a sentença que afastou o dano moral, mas determinou a restituição de 70% do valor pago. Ou seja, o percentual de retenção foi de 30%, que está até um pouco mais elevado do que o STJ estabelece, que fica entre 5% e 25%. Né? A sentença deu um percentual de retenção de 30%, tratando efetivamente como um contrato de adesão por preço fixo. Então, eu realmente, os colegas fiquem absolutamente à vontade aí para divergir. É um caso realmente sui generis, que envolve uma série de aspectos, mas o meu raciocínio foi nesse sentido. Eu não tenho outros como me afastar dessa premissa, porque a princípio realmente eu declinei. Então é como eu estou votando. Senadora, esse processo, eu recebi o doutor advogado do meu gabinete ontem, ele explicou com clareza que o fez agora na tribuna, e acho que essa fundamental... Aliás, só por curiosidade, transitou em julgado quando essa decisão aqui foi... Só de cabeça, se não tiver, não tem problema. Não, excelência, eu não tenho de cabeça e eu só não impugnei porque eu não achei que eram razões de decidir para cá. Por administração. Não, porque teria o remédio de um instrumento processual, porque... mas já transitou em julgado há muito tempo. Já transitou. Há muito tempo. Porque, na realidade, com esse trânsito em julgado, nós ficamos engessados. A gente não pode, evidentemente, contrariar aquilo que já foi decidido, certo ou errado. O primeiro comentário que eu fiz nesse processo foi da nossa competência. E a desembargadora Cíntia, de pronto, me respondeu, mas o órgão especial inclinou para cá, para definir, eu não tinha visto isso. E realmente vi depois a questão do trânsito em julgado, que reconheceu a natureza daquele contrato. Infelizmente não podemos dar. A minha esperança, que eu não vi isso, é que ainda tivesse um prazo para um outro instrumento processual para tentar modificar aquilo que foi decidido. Não havendo, acompanho integralmente o voto da relatora. Nós já tínhamos conversado sobre esse processo no microfone direito que ninguém ouve. A gente já tinha conversado sobre esse processo e com os esclarecimentos hoje muito bem colocados pela desembargadora Cíntia, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Então, doutor, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nós temos o voto da relatora. Eu muito agradeço, eu só queria fazer uma pergunta. Acabou o julgamento, não estou enchendo a paciência. O que vai constar no acórdão é que esta é uma matéria que não pode ser decidida por essa turma, porque já foi decidida pelo órgão especial? Não, essa é uma matéria que deve ser decidida por esta turma, porque o órgão especial assim determinou, no caso específico dos autos. Mas decidido com base numa premissa que veio de cima, e não com a qual você nem se concorde. A premissa de que o contrato por administração aqui não está caracterizado. Isso não quer dizer que doravante vamos passar a decidir todos os contratos dessa natureza. Não. Agora, o órgão especial, e isso é uma coisa até que eu acho que os colegas, e até pedi que tenham uma atenção aí, mas ele tem com frequência entendido que há uma descaracterização, sim. Temos recebido de volta alguns processos e em alguns realmente há. Desculpa intrometer, o órgão especial decidiu a natureza do contrato
quando ele decidiu, da competência. Sim. E aí, Mas é porque nesse ponto, quando decidiu sobre a competência, eu vou aqui colocar a minha ignorância. Quando decidiu sobre a competência, eu não me preocupei, porque qualquer contrato de construção em regime de administração está sujeito ao Código do Consumidor da mesma forma. A questão é, sujeito ao Código do Consumidor... Que eu tenho uma Esse não pauta foi o muito único. Sim, senhora. Muito obrigado pelo tempo que me foi dispensado aqui. Tá. Até porque eu acredito que o patrono tenha lido já tanto Vou chamar o o acórdão da 9ª Câmara Civil quanto do órgão especial. Acho que não é novidade para o senhor essa altura. na pauta. Apelação 32.699.72.